Olá, bom dia. Eu sou a Rô Moreira Lima, essa é a live da Bihart. Comecei um pouquinho antes e acabou dando um problema na internet. Vamos tentar se deu tudo certo agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom dia, Ivete, seja bem-vinda. Vladimir. Ai, aqui não tô conseguindo enxergar. Lária Lima, parente. Helena, Pati, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vão me contando, oi Li, tudo bom? Vão me contando se está funcionando, porque a primeira vez que eu abri a live não funcionou, deu uma travada, nunca acontece. Bom dia, Diva, quanto tempo? Renata, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Quem vai chegando, vai conectando com o coração, e quem está aqui pela primeira vez, a gente se reúne aqui todas as quintas, às 7 da manhã, para praticar coerência cardíaca, desenvolver a nossa resiliência, a nossa criatividade e principalmente co-criarmos aqui juntos um estilo de vida baseado no coração, com mais saúde, com mais felicidade, com mais intuição, com melhores relações. E é assim que a gente vai seguindo aqui, alguns anos já nesta live. E é uma live colaborativa, então cada um pode trazer os seus temas, os seus insights, até agradeço quando vocês trazem, porque ajuda bastante a gente comprovar mesmo que todo mundo faz parte desta egrégora, desta energia que a gente cria aqui juntos, e que o que está pipocando no coração de um certamente vai apoiar o desenvolvimento do outro, vai tocar o coração do outro. Então sinta-se super à vontade para trazer qualquer assunto que você queira. E a gente começa a nossa live fazendo uma prática de coerência cardíaca e ativando frequências regeneradoras para aprofundar o nosso estado de coerência e assim a gente poder ter um bate-papo mais inspirado, porque estamos todos numa mesma frequência de 0,1 Hz, que é a frequência da coerência do coração. Quando atingimos pelo ritmo da nossa respiração esta frequência, o coração e o cérebro se sincronizam de uma maneira harmoniosa, a comunicação se torna fluida e com isso a gente acessa a nossa melhor versão. O cérebro dispara os comandos dizendo, estamos em segurança, vamos seguir aí na nossa melhor versão. Então nessa primeira prática a gente ativa algumas frequências regeneradoras, ou aquelas que a gente quer instalar no nosso sistema, que a gente está precisando porque a gente sabe que tem uma reunião, porque a gente sabe que tem uma viagem, alguma coisa assim, e a gente quer ter aquela frequência, ou aquela que está disponível para a gente, que seja boa e que nos coloque nesse estado de mais profunda coerência. Então, queria convidar vocês a trazerem quais são as frequências regeneradoras, as qualidades do seu coração, que a gente pode incluir aqui na nossa primeira prática e ativar amor, gratidão, coragem, paz, calma, felicidade, entusiasmo, enfim, qualquer emoção, qualquer nuance da frequência principal do amor, dessa frequência mãe que nos aprofunda o estado de coerência. Então, dou as boas-vindas a quem foi chegando aqui. Sejam todos bem-vindos, a Salete, a Rossi, agradecendo por todo esse momento na quinta-feira. Eu que agradeço. A Salete também, Paz e Luz, a Tati, a Rê. Só gente querida, vocês são todos muito queridos, a Adri. Obrigada por estarem aqui também, todas as quintas, porque o que a gente faz aqui não faz bem só pra gente, né? A gente está, na verdade, primeiro nos fazendo bem. Quando a gente está bem, a gente irradia esse bem por onde a gente passa. Segundo, na nossa última prática, a gente irradia o melhor de nós, né? Essa energia que a gente produz aqui coletivamente para o universo, para o planeta, para as nossas causas, e desta forma a gente vai aos pouquinhos contribuindo com o amor do nosso coração para tudo que é assunto no planeta, né? A Adri aqui sugere que a gente ative o amor e a gratidão, maravilhoso. Se alguém... A Adri também trazendo cura. Bora. Vamos sim. Cura é aquela coisa assim que a gente... É um processo para a gente ativar uma emoção regeneradora. Então a gente vai... talvez irradiar vitalidade. Talvez eu acho que isso traga
E a gente sabe que essa vitalidade está sendo irradiada para a cura de sintomas físicos, mentais, emocionais. É a gente sentir, vibrar o resultado daquela intenção que a gente quer. Né? Então, ok, amor é uma frequência emocional, a gratidão, é o Dr. Joe Dispenza, que a gente bebe muito dessa fonte, né? Ele amplia o conceito da coerência, ele diz que quando a gente pensa, quando a gente coloca a intenção, a gente está emanando um impulso elétrico. E quando a gente sente aquela intenção, ou o resultado daquela intenção, a gente está emitindo, irradiando uma frequência eletromagnética. Então, o que traz de volta os nossos pedidos é a frequência que a gente manda do coração. O coração tem o maior campo eletromagnético do corpo humano e ele irradia o que a gente está sentindo. Então, se a gente de forma, como é que fala? De forma intencional, frequencia uma determinada emoção ou sentimento, ou comportamento, ou atitude, a gente está trazendo de volta frequências semelhantes. Por isso que se a gente quer cura, né, como é que a gente vai se sentir quando essa cura acontecer? Talvez eu sinta paz, talvez eu sinta vitalidade, talvez eu sinta aquela compaixão positiva, né, de desejar profundamente que a outra pessoa seja feliz, uma coisa ativa. Então é um misto de emoções, de sentimentos que fazem com que a gente promova a irradiação perfeita para atrair o que a gente quer, tá bom? Então vamos para a nossa primeira prática. Duas boas-vindas a todo mundo que chegou, a Márcia, a Dri, sejam todos muito bem-vindas, tá bom? Então é amor, gratidão e, por exemplo, vitalidade, tá bom? Ih, tá vendo? Tá alguma coisa esquisita acontecendo aqui. Eu acho que acabou a nossa luz. A internet tá mais ou menos. Só um minutinho, pessoal, porque a cachorra tá deitada em cima do fio. Quem sabe é isso. Licença, açúcar. Não, amores, é assim mesmo. Quebrou aqui a luz, vamos sem luz, tá bom? Então é isso. Primeira prática, última tentativa aqui. Funcionou. Funcionou. Acho que era a mesma cachorra no fio. Então é isso, amores. Vamos para nossa primeira prática. Posição confortável. Olhos abertos ou fechados. Coerência a gente pratica em qualquer momento, em qualquer lugar. Para melhorar a nossa energia, para transformar a nossa energia, para produzir energia que gera resiliência. Vai conectando com o seu coração. Se você preferir, coloque a mão aqui no centro do seu peito. E com atenção aqui no seu coração, vai aprofundando essa conexão. Diga bom dia, coração, e agradeça. Agradeça por ele estar pulsando vida aí no seu peito. Agradeça por aqui ser um grande portal para a sua evolução, tanto da sua saúde, da sua felicidade, da sua consciência. Quanto mais tempo a gente passa conectado aqui, mais a gente pode irradiar nossa verdade, nos conhecer e irradiar quem somos verdadeiramente. Então vai conectando, respirando, e nesse momento vamos fazer aquele exercício de autopercepção, de autoconsciência e entender como estamos nesse momento. Então começa pelo seu corpo, observa seu corpo, sem julgamento. Observa a sua vitalidade. E vai acolhendo qualquer informação, sem julgamento no seu coração. Observa a sua mente, seus pensamentos. Sem julgamento, acolhe. Observa seu sistema emocional, quais são as emoções que vibram agora no seu coração. Elas te drenam, elas te regeneram. Acolhe.
E com a atenção no seu coração e a consciência, essa fotografia desse seu momento, passe a respirar mais profundamente e mais lentamente que o normal, imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração, como se seu coração pudesse nesse momento respirar. Inspire por 4 ou 5 tempos e expire por 4 ou 5 tempos e vai localizando o seu ritmo confortável, inspirando e expirando. Vai contando até 5, tanto na inspiração como na expiração, para gerar um equilíbrio no seu sistema nervoso. Vai inspirando e expirando. E talvez nesse momento você possa observar o nosso campo coletivo se formando aqui, numa frequência que vibra o nosso coração junto. Vai inspirando e expirando. E nesse momento, vamos ativar no coração a frequência da gratidão. Localize na sua vida, nesse momento, em momentos passados ou até em momentos futuros, a frequência da gratidão. Agradeça por aquilo que está por vir, agradeça pelo que foi e agradeça pelo presente deste momento, da gente estar aqui, praticando juntos, coerência, treinando o amor. Ative no seu coração a frequência da gratidão e vamos respirá-la. Inspire gratidão por 4 ou 5 tempos. E expire. Vai fazendo seus ciclos profundos, lentos, silenciosos. E talvez você possa trazer muitos motivos para agradecer. Vai aproveitando e alimentando o seu repertório com lembranças e com projeções futuras de gratidão. Agradeça pela sua vida, agradeça pelo seu trabalho, agradeça pelas suas relações, agradeça pela natureza que enche seus olhos de beleza, agradeça pelos sentimentos que você pode trocar com outras pessoas. Agradeça. E vai sentindo o efeito desta frequência no seu sistema e você vai inspirando e expirando, você vai se nutrindo e nutrindo o nosso campo coletivo. E agora vamos acessar e ativar a frequência do amor. Localiza na sua história, no seu momento, esta frequência regenerativa, elevada, esta frequência mãe do amor. Você pode escolher o amor por você, o amor por algo, alguém na sua vida, ou simplesmente este amor que é uma força capaz de transformar você e o universo, uma força poderosa, que é a nossa força essencial de onde nós viemos e para onde nós vamos. E por onde estamos banhados pelo amor. Conecta e respira amor e vai se elevando. Ao expirar, vai se nutrindo e alimentando o nosso campo coletivo, que vai elevando a frequência. Vocês talvez possam sentir a nossa frequência coletiva aqui se elevando ao ativar a gratidão e o amor. Bem forte, bem profundo, excelente, pessoal. E agora, com o amor instalado e ativado no nosso coração, a gente vai ativar a intenção de cura. Então, localiza qualquer sintoma, qualquer sentimento, qualquer pensamento, qualquer relação que você queira curar neste momento. E vamos irradiar este amor. Vai irradiando este amor para todas as situações que precisam de cura.
Vai visualizando este amor, tocando cada uma dessas situações e transformando em vitalidade. Sinta essa vitalidade, em harmonia, em alegria, em calma e em gratidão. Vai visualizando essa cura acontecendo, tudo que não está na ordem perfeita se dissolvendo, e esta ordem original do amor, da perfeição, da vitalidade sendo ativada nessa situação e curando. Alguns minutinhos, sentindo essa cura acontecendo e as frequências elevadas se instalando na situação. E aos pouquinhos a gente vai então trazendo atenção aqui para nossa live. Observa como você está se sentindo, faça sempre, né, aquele scanner do coração, todas as partes do seu ser. E conta pra gente aqui como você se sente nesse momento. Sejam todos bem-vindos, quem foi chegando durante a prática. Oi, tá vendo? A Silvia disse que travou, né? Então vamos administrando, pessoal. Não sei o que está acontecendo aqui com a internet, mas vamos administrando. Talvez seja até na parte elétrica mesmo, né? Porque deu problema na luz, enfim. Vamos rezar para dar tudo certo. Conta pra gente como você está e se na sua prática você teve algum insight de algum assunto pra gente trazer aqui, pra gente conversar hoje. A Alcia está feliz e animada, tranquila. Rossi disse que aqui não travou. Enfim, pessoal, tem essa coisa da astrologia, né? Então, a gente está aí no meio de uma lua cheia super importante. E tem o Mercúrio retrógrado, que sempre acontece que quando tem esse Mercúrio retrógrado, parece que os equipamentos não funcionam bem, a comunicação fica mais travada, e estamos, parece que, num período de Mercúrio retrógrado. O Dr. Joe Dispenza, que nos inspira tanto aqui na Biharte, ele acha isso uma grande besteira. Ele fala assim, como assim um planeta que está não sei quantos quilômetros daqui pode interferir na nossa vida? Enfim, a gente vai olhando para tudo isso e escolhendo o que vibra e o que não vibra na nossa história, tá bom? Olha a Rossi dizendo isso mesmo, Roberta. A Diva diz, alívio, me deu um abre-boca, tipo um sono, um bocejo. Um bocejo que é uma reorganização da nossa energia. Então, normalmente, quando a gente está num ambiente que a gente fica bocejando muito, é que o nosso sistema está querendo entrar naquela energia, né? Então, às vezes, é uma energia que não está batendo com a gente porque ela é de menor qualidade, de pior frequência. Então, o nosso sistema vai tentando se adaptar àquilo, né? Então, respeita, acolhe, boceje mesmo, e o seu corpo buscando esse reequilíbrio energético. A Diva lembrou da mãe, gratidão. A Moça Leste falou gratidão, calmaria no coração, tranquilidade, paz, feliz e animada. Excelente, amores. Então, assim, é isso, né? Uma prática muito simples, a gente não precisa ficar tanto tempo. Conforme a gente vai praticando, a gente vai conectando com o coração com mais facilidade, olhos abertos, fechados em qualquer momento, e a gente ativa frequências regeneradoras. Então, cada um tem aquelas que estão mais disponíveis. Então, a gratidão, ela é uma frequência muito democrática, todos nós conseguimos ter algo
para ser grato ou para apreciar. Então, use e abuse dessas frequências mais fáceis da gente ativar para melhorar o nosso estado, né? A gente já sabe, quando a gente ativa as emoções regeneradoras, e a ciência comprova, a gente acessa estados melhores de saúde, de inteligência, de memória, de criatividade. Então, tá aqui no nosso coração, veio de fábrica, então use e abuse, né? Por que a gente precisa buscar fora o que a gente pode ativar dentro, né? E como a gente pode ativar dentro para lidar melhor com tudo que tá fora, né? Então, esse é o estilo de vida da coerência do coração. Então, se eu vou respirar, eu vou buscar essa respiração ritmada, com 5 in, 5 out, mais ou menos, você vai achar o seu ritmo que te coloque neste conforto. Porque dessa forma você está equilibrando o seu sistema nervoso, né? O simpático que acelera os processos e o parasimpático que desacelera os processos e que normalmente fica mais esquecido desacelerar, né? E aí a gente começa a ficar mais ansioso, mais depressivo, a gente começa a ter desequilíbrios mentais e emocionais e que lá para frente vai gerar desequilíbrio físico, né? Então, se a gente já sabe que respirar de uma forma ordenada, várias vezes por dia, ou quem sabe o tempo todo, né, a gente está gerando resiliência no nosso sistema. Então, se eu vou respirar no coração, né? Se eu vou sentir, eu vou escolher emoções regeneradoras, né? Eu sei que existem as emoções que nos drenam e que isso acaba com a nossa bateria, né? Estraga a nossa fisiologia, envelhece, né? E tem aquelas que nos regeneram, que nos fazem bem, que secretam bioquímicos como DHEA, como a ocitocina, que vai melhorar as nossas relações, vai melhorar a nossa vitalidade. Não estou dizendo para a gente esconder aquilo que a gente sente que nos drena, né? Isso existe, a gente tem que respeitar, tem que acolher, né? Olha ali, tá me dando raiva, ok, tô com raiva. Quanto tempo eu quero ficar nessa raiva, sabendo que ela vai me drenar? Então, o que eu posso fazer para acolher essa raiva, entender que ela é legítima, mas escolher ativar um antídoto, né? Qualquer frequência do amor que você ative, um pouquinho que seja, você está melhorando o seu estado e fazendo que todo o seu sistema funcione melhor. Se eu vou respirar, eu respiro no coração. Se eu vou sentir, eu vou ativar uma emoção que me regenera. E se eu quero fazer o bem, eu vou irradiar isso para mim, para os outros, né? Sabendo que esta energia coerente, né? Essas ondas frequenciais que a gente está produzindo aqui dentro do nosso coração, podem gerar impacto, né, no mundo externo. Então, a gente também trazer para a gente essa responsabilidade, né, e essa escolha, essa vontade de estar bem para fazer o bem, né? Então, esse é o estilo de vida da coerência. Agora, como a gente aplica isso no dia a dia, é o que a gente faz aqui na live, né? Cada um vai trazendo as suas experiências, as suas tentativas, seus erros, seus insights, para que a gente possa aos pouquinhos ir cocriando uma nova forma de viver baseada no coração. A Vanessa diz: fiquei tranquila, pois nos últimos dias estava tão irritada e sem paciência. Então você imagina a Vanessa, o quanto ela foi drenando a bateria dela por estar irritada e sem paciência, né? Assim, tudo bem, voltando à astrologia, não sei se é fato, essa lua cheia normalmente deixa a gente um pouquinho mais irritada. Eu tenho um pouco disso e eu durmo um pouquinho pior, né? Mas enfim, pode ser ou não pode ser. Mas a ideia é me sentir irritada, me sentir impaciente. Eu sei que isso não me faz bem, eu sei que isso me faz sentir mal. O que eu posso fazer de prático para transformar, nem que seja um pouquinho, essa situação? E talvez olhar para essa situação que está me gerando irritação, que está me gerando impaciência, com mais amorosidade. Entender que ela não pode destruir meu corpo, ela não pode destruir meu ser, né? Nada pode destruir meu ser a não ser as minhas escolhas. Então, se eu estou irritada, se eu estou sem paciência, talvez eu possa escolher uma atitude, um sentimento oposto, né? Então, um sentimento de calma, um sentimento de paz, um sentimento de entrega, né? A falta de paciência, aquela coisa, a gente quer ter o controle de coisas que às vezes a gente não tem, né? Então, essa coisa da entrega, enfim, a gente vai ativando. Não é real talvez naquele momento, mas em algum momento da minha vida eu já senti isso.
Ou eu sei como eu vou me sentir quando eu não estiver mais impaciente, né? E aí eu vou ativar, vou respirar no coração 3, 4 minutinhos, se der para ser mais, ótimo, né? Eu vou respirar no coração essas frequências que vão neutralizar, nem que seja um pouquinho, e aí fazer meu sistema funcionar melhor. Essas são as escolhas que a gente faz ao adotar um novo estilo de vida, né? Precisa treinar, né? O nosso cérebro, ele está sempre acostumado com o que é familiar, né? Ele vai ativar com mais facilidade o que é familiar. Ele vai fazer com que a gente veja as opções externas, as opções da vida, com o que é familiar também. Então, se eu estou vibrando em paciência, eu vou achar mais coisas para ficar impaciente, né? Se eu estou irritada, eu vou achar mais coisas para ficar irritada. Então, se eu puxo, né? Se eu promovo essa frequência, essa energia diferente, né? Eu escolho uma energia diferente, fica mais fácil eu ir treinando o meu cérebro a olhar e identificar aquelas coisas que vão me fazendo melhor, né? Então, aos pouquinhos a gente vai, então é aquela orar e vigiar, então estar sempre atento no que eu tô sentindo, porque emoção não é boa nem ruim, não é positiva nem negativa, mas elas são gatilhos para nossa fisiologia. Então, se a gente tem consciência emocional, a gente ativa o nosso poder de escolha, né? Como é que eu quero me sentir? Para eu atingir os meus objetivos de vida, né, os meus sonhos, os meus propósitos, o que eu preciso vibrar? Então, é você estar coerente com a sua essência e com a sua verdade, sabendo que a impaciência vai drenar sua bateria, vai te tirar do rumo, vai te separar do seu propósito. Então, é uma escolha, né? A Silvia diz... Então, por isso estava dormindo mal nesses dias. Eu não sei se é fato, Silvia, eu não sou uma estudiosa de astrologia, mas eu ouço tudo e começo a fazer correlações. E eu percebi que já algumas vezes que quando a lua cheia é muito forte, tudo, eu percebo que meu sono fica um pouquinho prejudicado. A Vanessa disse que acha que a lua ajudou. Então, fiquei tranquila, nos últimos dias estava tão irritada e sem paciência. Então... Talvez seja, né? Porque movimenta muito os líquidos do nosso corpo, a lua tem a ver com isso. Eu não entendo muito, pessoal, não sei muito falar disso, mas eu percebo algumas mudanças. Se é sugestão, não sei, pode ser sugestão, mas de alguma forma está trazendo essa sensação e a única coisa que eu posso fazer é escolher transformar, né? Então, eu acordei algumas vezes durante a noite, mas eu respirei no coração e acordei descansada. Então é isso, a gente tem ferramenta, ferramenta que vem de fábrica, né? Ferramenta de autorregulação. Então vamos usar e abusar dessas ferramentas, né? Ana Maria disse que se acalmou, acho que aqui a gente já passou, né? Então, perfeito. E agora eu quero saber, pessoal, só eu vou trazer assunto para essa live? Ninguém vai trazer um assunto pra gente conversar? As últimas lives, quase todas as últimas lives fui eu que trouxe o assunto. Não tá justo. Tem que ter um equilíbrio, né? Simpático, parasimpático, inspira, expira, dar e receber, né? Precisa ter um equilíbrio. Alguém quer trazer algum assunto? Normalmente, eu vou deixar essa dica, como eu faço com essa coisa dos assuntos. Normalmente, eu vou observando o que eu aprendi durante a minha semana, né? A gente vem nas nossas programações e quando a gente começa a querer co-criar um novo estilo de vida, a gente passa a observar, né? Observar aquilo que a gente faz, o que nos faz sentir aquela coisa, as coisas que acontecem na nossa vida e como a gente lida com isso. E o objetivo é sempre experimentar formas diferentes de lidar com isso, com as situações que acontecem. Eu sempre conto a história do motoboy, que era uma coisa que me gerava estresse, ainda me gera estresse, mas hoje eu sei controlar, eu sei ativar a compaixão, eu sei ativar o entendimento de um estilo de vida diferente do meu, então isso já me drena menos, mas às vezes, nossa, ontem era impressionante, eu queria mudar de faixa, vinha um atrás do outro, assim, mas eles não deixavam de jeito nenhum eu passar, era uma coisa muito impressionante. Mas ok, respirei no coração, falei, no momento certo eu vou conseguir. Então é isso, a dica é se auto-observar, observar seus comportamentos, observar a vida e o que muda, né? O que pode mudar, o que pode ter uma nova perspectiva
por tudo isso que a gente está fazendo aqui no estilo de vida da coerência, né? Como que a gente pode fazer escolhas diferentes, como essas escolhas impactaram a minha vida e o que eu posso trazer para a live para compartilhar, né, com a nossa comunidade os meus aprendizados, as minhas experiências, os meus fracassos, né? Porque pode acontecer mesmo da gente não dar certo na história que a gente está tentando, de trazer às vezes mais amor para uma situação e a situação não está pronta para receber o amor, então como é que a gente faz, né? Perfeito. Aí, a Diva trouxe um tema, vamos falar sobre isso. Sobre a energia do outro, não deixar influenciar. Muito bom. Então, bora lá, Diva. Obrigada, viu? Então, a gente abriu o nosso campo, então estamos todos vibrando, mantenham o coração ativo para que as reflexões aqui que a gente vai fazer juntos seja bom para todo mundo, né? Traga aprendizado, traga novas possibilidades para todo mundo. Então, acho que a primeira coisa que eu vou trazer aqui é sobre a ciência, né? Então, a ciência da coerência cardíaca mostra, né, que a gente entra nesse estado de sincronização do coração, do cérebro, de todos os nossos sistemas, em especial o sistema nervoso, endócrino, imunológico, passam a funcionar em otimização energética. E isso faz com que a gente ative a nossa melhor versão, o nosso modo vida. Isso é legal a gente falar, porque a gente está trazendo muito forte esse conceito do modo vida. Sai do modo da sobrevivência e entra no modo vida. Que é esse nosso melhor estado, onde tudo funciona melhor. E quando a gente está vibrando coerência, né, a gente está com essa ordem que a gente gera na respiração, na forma como o nosso coração bate, sendo irradiada pelo nosso campo eletromagnético do coração, que pode ser medido em até 1 metro além do nosso corpo, a gente está criando uma proteção natural. Então a gente está resiliente fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, porque a gente está praticando uma coisa que traz energia pra gente e a gente está irradiando isso pro nosso campo. O que acontece? Quando a gente entra, vou fazer uma metáfora, pura luz, né? Porque quando a gente está gerando energia, quando a gente está com muita energia, a gente está luz, iluminado. Se a gente entra num ambiente pura luz, né? E esse ambiente não tá pura luz, se a gente está frequenciando alto, a gente fica blindado dessas energias que não estão combinando com a nossa, né? Porque lembra na física, quando as ondas são parecidas, elas se unem e se tornam fortes. Quando as ondas não são parecidas, né, elas se repelem. Então é como se a gente estivesse criando um escudo natural quando a gente está coerente. Se a gente entra num ambiente coerente, a gente vai intensificar tudo isso e a gente também vai se tornar mais coerente. Mas se a gente entra num ambiente ou numa interação com uma pessoa, com uma situação que está incoerente e a gente está coerente, né, a gente está ali de alguma forma neutralizando. A nossa mente pode olhar para aquilo e se aborrecer de alguma forma, observar que aquilo não faz parte da sua história, que é diferente do que você acredita ser felicidade, ser saúde, ser qualquer coisa, mas não entrar nessa frequência desgastante, porque dessa forma a gente está deixando energias que não estão combinando com o nosso estado entrar. Então blinde-se, né? Estando coerente, a gente está se blindando de tudo que não está na nossa mesma frequência. Então a gente escolhe, né, qual é o canal que eu vou acessar aqui na minha televisão da vida, né? Então eu vou vibrar naquele canal. Se eu dou uma escorregada, a chance de eu pegar uma energia que não é ressonante com o que eu sou é enorme, né? Então começa aí pelo conceito da física. Segundo, nessa escolha, cada um tem seu jeito, tem a sua programação, tem as suas escolhas. E esse é o direito mais legítimo de ser humano, né? De livre-arbítrio. Então, como eu posso não me influenciar? Primeiro, respeitando, né? Eu respeito e tudo que eu não tenho controle e tudo que está no outro eu não tenho controle, eu não posso vincular a minha felicidade e a minha harmonia de vida a uma coisa que vem do outro que eu não tenho controle. Então, como eu posso me nutrir com tudo que eu tenho controle, com tudo que é minha escolha? E como eu posso respeitar a escolha do outro e não me drenar com isso, né? Então, a gente está vivenciando aí muitas
muitas notícias dolorosas, né? Notícias muito violentas, é muita coisa assim que você fala, puxa, né? É triste, né? Mas eu vou me drenar por isso? Eu vou ajudar alguém se eu me deixar drenar pelas notícias? Não, eu vou me blindar. Então, se eu estou vendo uma notícia caótica, né, como eu posso respirar, trazer outras frequências ou até mudar de canal, entender que aquilo aconteceu, que aquilo é o caos, né, mas eu só vou ser útil na vida, na minha vida, na dos outros, na do planeta, se eu estiver regulada, né, se eu estiver vibrando alto. Né, se eu estiver escolhendo não assistir, sofrer por aquilo, mas acolher aquela dor humana, quando você vê seres humanos serem agredidos e agredindo também, né? Não tem certo, não tem errado, tem uma situação horrível acontecendo. Eu só vou poder ser útil se eu me mantiver vibrando alto e ter a oportunidade, o presente, a honra de irradiar o melhor para mim, para aquela situação. Porque aquelas pessoas estão desconectadas de si, todas, né? Vítimas e algozes, quem faz guerra, quem é vítima da guerra, quem agride, quem, enfim, faz o mal dos outros, às vezes achando que está fazendo bem. Então, assim, a humanidade está bagunçada, nossas cabeças estão bagunçadas porque a gente está vivendo no estresse. A gente ficou viciado nos bioquímicos do estresse e desta forma a gente não está na nossa melhor versão, a gente está no nosso modo sobrevivência, luta, fuga ou congela. Como a gente ativa o modo vida, né, o modo integral da gente, nosso modo original, para lidar com essas situações da sobrevivência. Quanto mais formos, né, escolhendo estados de melhor qualidade, mais a gente consegue elevar a frequência do que está na nossa história, na nossa vida. Então, o melhor que a gente pode fazer é vibrar alto, né? Escolher vibrar alto, e é uma responsabilidade só nossa. Não dá pra gente obrigar os outros a fazerem as mesmas escolhas. Mas conforme a gente vai fazendo e a gente vai sendo exemplo de mais saúde, de mais juventude, de mais felicidade, de melhores relações, talvez a gente possa, sem pressa, ser exemplo, né? Inspirar pessoas a escolherem diferente, escolherem de novo, escolherem uma vida e não uma sobrevida. Então, a energia do outro não deixar de influenciar. Então, vamos lá. Sobrevir doenças de repetição após momentos de felicidade. Sobrevir doenças de... Dri, explica melhor. Sobrevir doenças de repetição após momentos de felicidade. Será que é essa coisa do auto-boicote que você está querendo dizer? A diva diz: o amor ajuda, e a permissão, né? Você permitir que o amor flua na nossa vida e que você possa escolher sempre pelo amor, né? A gente fala muito aqui nas nossas lives, o que o amor faria? Qual seria a escolha do amor? Seria acusar, seria rejeitar, seria sair de uma situação que você pode talvez trazer harmonia, fugir, né? Quer ser assim, fugir, lutar ou congelar, são os modos de sobrevivência. Ou não, né? Eu posso desenvolver a minha resiliência e entrar nos ambientes, nas situações preparado para lidar com aquilo, e talvez até com a força da minha energia, com a força do amor, que necessariamente é sempre mais forte do que qualquer frequência mais baixa, influenciar aquele ambiente a ficar nem que seja um pouquinho melhor, né? Trazer mais harmonia para aquela relação. Perfeito. Estar presente, a Adri fala. É isso, né? Estar presente o tempo todo, orar e vigiar, né? Naquela auto-observação, heart scan, observar sempre como está o seu corpo, porque tudo é um sinal. A vida se comunica com a gente só precisa se abrir para ouvir essa comunicação, né? E a gente se comunica com a gente toda vez que a gente se conecta com o coração, com a nossa verdade. A Bel diz... como tema, entender como conseguir ser flexível nas rotinas e ver que isso não interfere em nos mantermos inflexíveis nos valores. Nossa,
Isso é muito legal, Bel, porque eu acho que está tudo muito interconectado. Se ninguém trouxesse assunto, eu ia trazer esse assunto da coragem de ser autêntica, né? E é isso. Primeiro passo para a gente ser autêntico é a gente se conhecer, né? Então, o coração é um grande guia para esse conhecer. Quando a gente entra nesse estado de coerência, começa a observar o que nos gera conforto e desconforto, e o que está gerando esse conforto e desconforto dentro da gente é um exercício de autoconsciência muito importante. Então, assim, a gente vai entendendo o que nos drena, o que nos regenera, e aprendendo a escolher coisas que nos regeneram mais do que aquelas que nos drenam. Certamente vão ter coisas que nos drenam na vida, né? Mas como eu posso escolher diferente? Começa aqui com esse conhecimento de nós mesmos. Então, dentro do que a Bel está trazendo aqui, eu fiquei pensando muito numa situação que aconteceu essa semana, né? Eu fico observando a minha semana para trazer aqui para gente. E a vida inteira, né? Eu sempre fui muito doadora, muito cuidadora, muito presente como amiga, mas boa parte dessa grande intenção nobre, né, vinha de uma necessidade de aceitação, vinha de uma dor de rejeição, né, e conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai aprendendo que muitas vezes a gente passa dos nossos próprios limites para curar uma ferida, para preencher um buraco, enfim, não são completamente naturais, apesar delas estarem ali maquiadas de uma ação nobre, bonita, né, muitas vezes elas estão escondendo uma sombra nossa, né, isso é um perigo gigante, porque quando a gente está vivendo na sombra, a gente está se drenando. E tinha uma situação que eu ia muito para retiros, para cursos, e aí vinham pessoas de vários lugares do Brasil, para São Paulo, para daí, para um lugar de retiro. E eu estava sempre à disposição para levar todo mundo, né? Então eu ficava esperando as pessoas chegarem, não sei o quê, punha todo mundo no meu carro e ia para o retiro. Eu comecei a perceber, né, que as pessoas, principalmente as que estavam na mesma cidade, chegavam com muito atraso. Né, assim, tipo 1 hora de atraso, 2 horas de atraso, porque tem trânsito, porque choveu, porque isso, porque aquilo. E eu que estava pronta para ir para o retiro, super interessada em chegar cedo, em conhecer os lugares, o lugar, conhecer as pessoas, entender a programação, eu não estava lá. Às vezes eu perdi jantar, né, do retiro porque as pessoas se atrasavam. E isso me drenava de uma forma surreal. Mas eu estava ali posando de boa pessoa, né, e isso começou a me fazer muito mal. E aí, aos pouquinhos, eu fui tomando a coragem de dizer não, né? É uma coragem dizer não. É uma coragem você arriscar ser mal entendida, mal interpretada, julgada por uma coisa que tem realidade com você. É uma coisa que me drena, né? Eu vou estar fazendo bem para as pessoas? Não, eu estou fazendo mal para mim. E aí, certamente, esse mal está passando pelo meu campo eletromagnético, né? Então, essa semana teve isso. Aqui uma viagem, aí não é de retiro de esporte. E eu sempre que eu posso, né, eu escolho dormir num quarto só eu, né, sempre que eu posso. Às vezes não tá tudo certo, porque eu gosto de meditar, eu gosto de dormir cedo, eu gosto de me recarregar, de fazer prática de coerência, porque eu sei que isso faz bem pro grupo também, não só para mim, né, ainda mais que vai ter um esporte intenso, muitos quilômetros, então eu também preciso estar com a energia do meu corpo equilibrada. Então, eu já aprendi, né? Se eu tô compartilhando o quarto com alguém que eu não tenho muita intimidade, eu fico sem jeito, eu não tô natural, né? Enfim, fica cheio de coisinha assim, de né? Que acaba que eu não durmo bem, que eu não me regenero. Sempre que eu posso, eu escolho dessa forma. E sempre que eu posso, né, assim, principalmente quando é durante a semana, que eu tô sempre entre reuniões, então eu tenho que viajar, eu faço uma reunião aqui, pego o carro e vou fazer a próxima reunião no outro lugar. Talvez às vezes eu paro na estrada para poder fazer a reunião, mas enfim, eu tenho um estilo de vida muito corrido, né, muito excêntrico também, porque sou uma empresária de startup, né? Então, assim, tem que fazer muita coisa diferente, muitas funções. Então, eu sempre prefiro ter mais essa liberdade, até pelo trauma, né? O aprendizado ali da época dos retiros.
Se eu preciso chegar para uma reunião e eu ficar esperando uma pessoa atrasar 1 hora, né? Então isso pode ser um desafio para mim. Então eu me precavejo, então eu fico ali muito na liberdade. Então assim, o líder do projeto aí, desse tour, né? Ele fala assim, eu sei que você gosta de dormir sozinha, mas tem gente que pode dormir com você se você quiser dividir o quarto. Ah, eu sei que você gosta de viajar sozinha, mas se você quiser, tem gente para ir de carona com você. Eu falei, olha, eu fico à disposição para tudo isso, mas se não precisar, eu prefiro dormir sozinha, eu prefiro dirigir sozinha, eu prefiro ficar dona do meu tempo. E muitas vezes eles acham estranho isso. Eu ir sozinha para uma viagem, levando a bike, eu gostar de pedalar sozinha, porque aos sábados, pessoal, é o dia que eu pedalo, fazer exercício, mas eu aprendo, eu vou com um fonezinho num ouvido só e vou ouvindo os podcasts, ouvindo os audiobooks, para a gente poder estar aqui sempre atualizada para trocar ideia aqui junto, né? Então é um dia que eu estudo, é meu dia de estudo, né? E então eu às vezes encontro eles, a turma toda pedalando, mas eu tô lá sozinha fazendo a minha parte, mas precisa ter muita coragem para isso, pessoal. Porque certamente as pessoas te acham esquisita, te acham diferente, excêntrica, né? Mas se é uma coisa que me regenera, se é uma coisa que eu sei que está me trazendo conteúdos, está me trazendo paz, está me trazendo tranquilidade até, porque muitos desses conteúdos às vezes são espirituais, são aprendizados, evolução, né? Eu sei que está me fazendo bem, então eu vou ser fiel, né, ao meu propósito. Então o primeiro passo é entender quem é você, qual é o seu propósito, quais são os seus valores, o que realmente é importante para você, o que você está respondendo de determinada forma que tem a ver com uma programação, com um trauma, com um vazio, com uma sombra, com um buraco, né? Então é um processo de se conhecer, entender o que drena, o que regenera e fazer escolhas conscientes, mesmo que isso faça com que os outros achem que é estranho, que é diferente, que é fora do padrão, né? E tudo bem ser fora do padrão. Se você está em nome do seu propósito, da sua verdade, tá tudo certo, né? Porque eu não tô me drenando, eu tô aqui executando o meu propósito, acordando às 5 da manhã pra gente fazer live, trazendo conteúdos que eu aprendi no sábado, que eu refleti no sábado, podendo aproveitar o meu tempo de sono para poder meditar, para fazer práticas de coerência, as minhas reflexões, porque foi a vida que eu escolhi e a gente tem que ser fiel, ter coragem de ser fiel às nossas escolhas, né? Mesmo que isso gere estranhamento nas pessoas. E não me sinto rejeitada, né? Não me sinto de forma alguma. Eles me amam, talvez pela autenticidade mesmo, né? Eu me sinto muito querida, muito amada e muito aceita. Eles respeitam. Eu sei que você gosta de ficar sozinha, né? Mas saiba que tem alternativa. Sim, ótimo que eu tenho alternativa, mas nesse momento, se eu puder, eu vou preferir fazer a viagem sozinha, sabe? Porque daí eu também vou ouvindo meus podcasts. Então, essa coragem, né? Então, entender como conseguir ser flexível nas rotinas e ver que isso não interfere em nos mantermos inflexíveis nos valores. É isso. Quando dá, né? Quando precisa, a gente dorme, compartilha o quarto, compartilha o carro, mas quando... isso é ser flexível, né? Mas quando der para ficar sozinha, fazer da nossa forma, né? Também ter a coragem de falar, sim, sou diferente, eu quero dessa forma. E é isso, porque toda vez que a gente está fazendo uma coisa que vai contra a nossa essência, o nosso propósito, a gente passa a drenar. A cabeça falando uma coisa, a mente falando, o coração falando outra. Aí a gente começa a drenar a nossa bateria, tem uma dissonância interna. A Adri falou que ela estava falando mesmo de auto-boicote. Peraí. Doenças de repetição após momentos de felicidade. Essa coisa do auto-boicote é muito profunda, né? Porque muitas vezes a gente nem percebe que a gente está se auto-boicotando e muitas vezes vem de feridas tão profundas que elas são daquelas frequências que ficam no subterrâneo, né? Então, a melhor questão é essa que você já identificou, está acontecendo,
né? Tô feliz, vamos, dou uma escorregada. Por quê? Por que que eu não tô me deixando viver aquele momento em sua plenitude, né? Provavelmente tem a ver ali com culpa, né? Ou com uma crença de não merecimento. Então, quando a coisa tá florescendo, sua vida tá florescendo, você dá aquela escorregada, né? É muito normal, mas da onde está vindo essa culpa, essa autoculpa? Da onde está vindo essa informação de não merecimento? Quem falou que eu não mereço melhor? Quem falou que eu não posso ser feliz? Da onde está vindo isso? Né? E muitas vezes fica tão lá no fundo que é desafiador até em terapia descobrir, né? Assim, eu faço terapia há 30 anos, todo dia tem uma coisa nova, né? Enfim, como que chama aquilo de que quando a gente começa a cavucar, né, para descobrir relíquias lá dentro, dentro da terra. É isso, a gente tem que ir fuçando. E o coração é um excelente caminho para isso, né? Então, coerência, observa ali, congela aquela situação que você percebeu que você estava feliz, que você estava sendo abençoada pelo universo e que de repente você fez alguma coisa que te tirou dessa energia. Isso está acontecendo, acolhe, né? Não rejeita, acolhe. Tudo que a gente resiste persiste. Observa, congela aquilo e pergunta para o seu coração: por que eu estou fazendo isso? Qual é a primeira coisa ou a melhor coisa que eu posso fazer para evitar esse auto-boicote? Consciência é tudo, pessoal. Consciência é o caminho para a felicidade, né? Consciência do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado, do que é sua verdade, do que é verdade do outro, enfim, consciência. E aí, com consciência, você pode fazer escolhas diferentes, né? E pedir para o seu sistema, pedir para o universo, né? Quando a gente está em coerência, o universo se comunica com a gente, né? Por quê? Por que eu faço isso? Por que eu não aceito a felicidade plena? Né? Muitas vezes é programação, coisa que eu aprendi na minha infância, né? E que era a crença de outras pessoas e que eu herdei essas crenças e continuo repetindo. É isso. Doença de repetição, é uma doença mesmo, né? É um sintoma em momentos de felicidade. Então, quando vier a felicidade, presta atenção. Nossa, como eu tô feliz. Dessa vez eu não vou me boicotar. Nossa, vamos acolher essa felicidade, respirar profundamente ela enquanto ela está acontecendo. A Diva agradece, a Adri auto-boicote, uau! Essa coisa é muito legal, né? Porque a gente vai aqui, entra nesse campo e tem um monte de uaus. Eu também recebo um monte de uaus. Gratidão por essa live, eu que agradeço. A Adri também sou assim. Mesmo em grupo, gosto de ter meus momentos sozinha. Quando a gente está nesse caminho, eu acho que do espiritual, da evolução, acho que naturalmente a gente vai querendo ficar um pouquinho mais sozinha, até porque a gente precisa desses momentos para processar a vida, né? E fazer escolhas diferentes. É uma vida baseada na consciência. Eu ir a cada passo aprendendo, observando e escolhendo. E para isso não dá para ser na bagunça do dia a dia, né? Talvez lá para frente a gente consiga fazer isso. Eu consiga, não sei em que pé vocês estão, né? Fazer isso no dia a dia, de ter mais consciência, decidir as coisas mesmo na bagunça. Mas eu sinto muita necessidade de meditar, de ficar quieta, de ir para dentro, de ir pro coração. E as pessoas às vezes não entendem, não sabem respeitar. Então, principalmente nesses grupos de esporte, tem muito movimento, muita coisa, né? As pessoas são super enérgicas, assim. E é lindo isso, né? Mas eu tenho momentos disso e momentos de E precisa, às vezes, coragem de falar: prefiro ir sozinha, prefiro dormir sozinha, prefiro pedalar sozinha. É muita coragem, as pessoas estranham, mas uma hora elas passam a respeitar, porque não tem nada de errado com isso. Eu não sou uma pessoa ruim, não sou uma pessoa fresca, metida, porque eles veem o meu comportamento em grupo, mas eu preciso desses momentos. Então, sempre que eu posso escolher esses momentos, eu tenho que ser autêntica, firmar o meu jeitinho de ser e seguir. A Celeste também gosta de ficar só no quarto, e aquela tensão, né? Aquela solidão
positiva, aquela solidão regeneradora, não aquela que te drena, né? Então também tem que prestar atenção nisso. A Bel disse, o relato é sobre a busca da inteireza, coisa linda, a liberdade de ser inteiro. É perfeito, é isso, né? É inteiro, tá tudo aqui. E eu tenho coragem de ser tudo que eu nasci para ser. Eu tenho coragem de expressar meu lado sombra, meu lado diferente, meu lado excêntrico, e tendo a certeza de que ele está ressoando com a minha verdade. A Adri diz, isso é ser inteira. A Rê diz, Rô, tive imprevisto, sumi um pouco e senti falta dessas manhãs. Rê, seja sempre muito bem-vinda, e mesmo quando você estiver distante, se conecta aqui com a frequência da nossa comunidade, que só da gente ter a intenção, né, a energia já conecta a gente já se regenera. Eu faço isso bastante durante a semana, quando as coisas ficam desafiadoras, eu respiro e lembro de tudo que a gente aprende aqui juntos. A Dé diz, eu também preciso desses momentos de regeneração, e no mundo corporativo isso não é compreendido, fato, não é compreendido. Então, busque, nem que seja no banheiro, fazia muito isso quando eu estava no mundo corporativo, eu ia pro banheiro meditar um pouquinho, sentava lá no vaso sanitário e era isso, assim, às vezes nem fazia xixi, eu só ficava lá me regenerando, assim, isso é bastante importante. Aproveite momentos de almoço sozinha, né? Assim, hoje eu quero almoçar sozinha, e é uma forma de você se regenerar e ter coragem, às vezes, se tiver essa abertura, de sugerir para a liderança, né, momentos de reconexão, momentos de respiração. Você pode talvez conduzir uma prática de coerência. A Adri diz, não se perder de si, autoconhecimento, importantíssimo, é o começo de tudo. Sabrina dizendo oi, a Luísa dizendo muito boa live. A Adri diz, eu recebo, eu acho que é isso, né? A Silvia, eu também gosto de alguns momentos a sós. Sabrina também prefere ficar só. A Teca já estava assistindo, mas aderi só agora. Perfeito, que seja muito bem-vinda. A Luísa diz, tenho 21 anos e só parei para me conhecer agora. E hoje em dia gosto de fazer muita coisa sozinha. Não faço muita questão de incluir pessoas no meu processo, mas me visto como estranha pelo normal. Não entendi esse finalzinho, mas é isso. Luísa, né? Você é muito jovem, maravilhosa, linda, né, nesse processo já de autoconhecimento, e certamente, né, você tem um tempão gigante para ir treinando essas qualidades, de fazer escolhas, de se conhecer, e é isso, né? A gente tem que prestar atenção também do quanto a gente está se isolando por medo, por insegurança, e o quanto é uma escolha consciente ligada ali ao seu propósito. Então, só prestar atenção nisso. Saletinha já foi, beijos. A Luísa conectada em grupos. O normal de estar conectada em grupos, entendi. Não se sinta estranha, né? Mas observe, né? O equilíbrio é sempre bom. Momentos em grupo, momentos de regeneração sozinha. Também o convívio com as pessoas também nos regenera, também é tão bom trocar, também é tão bom você produzir a sua energia coerente, poder compartilhar com as pessoas em forma de luz, em forma de amor, né? Então é o equilíbrio, tudo na vida é o equilíbrio, mas a gente ir de acordo com a nossa verdade. Bora, pessoal, foi longe demais a nossa live, vamos fazer uma prática rapidinha aqui pra gente fechar a nossa live. E levar esse aprendizado, essa frequência da autenticidade, do amor, da coerência, por onde a gente passar. Então, rapidinho a gente vai fazer. A Luísa diz ainda, mas aí você falou desse caminho espiritual de querer ficar mais sozinha, me fez bem, porque é o processo da gente estar consciente de perceber. É isso. Mas, né, a gente não tá aqui, né, nesse plano para se isolar totalmente. A gente precisa dos momentos individuais, dos momentos quietinhos, para se regenerar, para aprender mais sobre a gente, para a gente interagir no mundo, né?
Trabalhar, estudar, namorar, ter amigos, fazer esporte, né? Mas esses momentos são importantes, né? Pra gente entender quais são as nossas prioridades, o que nos faz feliz e o que não nos distancia do nosso ser. Mas quando a gente está no nosso ser e a gente não expressa esse ser, a gente também está longe da nossa verdade. Porque a gente existe para ter uma contribuição no mundo, para ter uma missão, para ter um propósito, né? E isso a gente faz interagindo com o mundo, né? Com as pessoas, com as situações, com a natureza. Isso é estar conectado, sintonizado. Então, aproveite os momentos individuais para se conhecer, para se energizar, para poder interagir de uma forma mais consciente e coerente com o mundo. Respira no coração e vamos lá. Observa aqui que pé tá esse corpo, essa mente, essas emoções, conecta com o seu coração. Esse é o melhor sinal, esse exercício de autopercepção, observar os confortos e desconfortos, quais pensamentos que estão disparando determinadas emoções, os confortos e os desconfortos. E aí a gente vai se conhecendo. Se a gente puder fazer isso 3, 4 vezes por dia e ir se correlacionando com o que está acontecendo no dia, é maravilhoso, a gente vai aprendendo muito sobre nós. Acolhe tudo que vem, a fotografia de um momento. E com atenção no coração, passe a respirar profundamente, lentamente, de forma ritmada. Inspirando, você vai contando até 5. Expirando, vai contando até 5. E vai gerando coerência, começando com a sua respiração ritmada, que vai transformar os ritmos do seu coração em uma linguagem harmoniosa, que será enviada para o cérebro, e o cérebro vai colocar todos os seus sistemas em coerência. Vai inspirando e expirando. E quanto mais coerentes estivermos fisiologicamente, mais fácil o acesso à nossa coerência do coração, a nossa verdade, o nosso propósito. Vai deixando tudo mais claro, tudo mais presente. Inspire e expire. E ative nesse momento no seu coração qualquer frequência do amor. Gratidão, felicidade, alegria, coragem, autenticidade, contentamento, paz. Localize aquelas frequências que você quer ativar no seu coração nesse momento e passe a respirar. Inspirando amor e suas nuances. E ao expirar vai se nutrindo e nutrindo o nosso campo coletivo, que já vai ser irradiado para todos nós e para o mundo. Inspire gratidão, apreciação, felicidade e expire. Inspire paz, calma, harmonia, equilíbrio, vitalidade. E expire. Um último ciclo bem profundo. Inspirando todas as frequências regeneradoras. Expirando, e a partir desse momento a gente passa a irradiar, a partir do nosso coração, em todas as direções, essas frequências do amor. Inspire profundamente esse estado de coerência, esta frequência da coerência. Irradie para o seu corpo, suas células, intencionando saúde, cura, regeneração, elevação, rejuvenescimento, vitalidade. Inspire profundamente, intensifica, irradie agora para o seu campo de energia pessoal, este equilíbrio, esta harmonia que vai contagiar tudo e todos por onde você passar. Inspire, intensifica e vamos ampliando para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país. Vamos irradiar para as pessoas que a gente ama, para aquelas que a gente tem desafio, para as pessoas que precisam, para aquelas pessoas que estão longe da consciência, que
que estão vivendo na sobrevivência. Inspire para os seus ambientes, casa, trabalho, o seu esporte, os seus grupos. Irradie para toda a nossa natureza. Coerência, regeneração, equilíbrio. Com o coração cheio de amor, bem forte, bem forte, bem forte, irradiemos para todos os corações do planeta, que cada ser humano possa receber as nossas mais altas vibrações de amor, com intenção de felicidade, vida plena, coragem e paz, muita paz. Observando os impactos dessa prática breve, a gente vai voltando a atenção aqui para a nossa live. Muito agradecida, pessoal. Conta para mim como vocês estão se sentindo. Eu me sinto elevada. Muito obrigada. E lembrando que muito em breve a gente vai começar a comunicar um novo curso, o curso meu e da doutora Marina, nossa cardiologista, onde a gente vai exatamente falar do ponto de vista científico, médico e também de estilo de vida, de como você sai da sobrevivência e acessa o seu modo vida. Vai ser um protótipo, né? Então é um curso que a gente vai dar ao vivo no começo de dezembro, vai ter uma masterclass um pouquinho antes, já a gente vai comunicar direitinho as datas. E depois desse curso ao vivo, que vai ter 3 horas, a gente vai ter um treinamento por WhatsApp com mensagens diárias para que vocês possam treinar diariamente com o apoio desse grupo o estado de coerência e a gente observar a transformação em 6 a 8 semanas, tá bom? Então já a gente vai comunicar, é um produto diferente, novo, é um teste muito importante que quem aderir a esse conteúdo nos passe feedbacks, porque se der certo, se as pessoas gostarem, se fizer bem, se transformar, a gente vai trazer outros médicos que possam falar de estilo de vida coerente, com saúde, com longevidade, e a gente vai ter uma série, né, de conteúdos aí que nos ajudem a ter a comprovação científica e médica do quanto a coerência pode levar a nossa vida para um outro patamar. Então assim a gente vai começando aos pouquinhos com esse modo vida, tá bom? A Adri diz que legal, a Bel diz mantenhamos a união, que assim seja, né? Essa força da comunidade, a gente evolui em bando, como diz o Dr. Joe Dispenza. A Diva diz gratidão, a Bel tá em paz, e assim a gente vai finalizando aqui a nossa live, com muita gratidão no coração, bem atrasados. E boa semana para vocês, até quinta, 7 da manhã, tamo junto nessa vida, co-criando esse estilo de vida para levar a nós mesmos, as nossas vidas e a humanidade a um novo patamar. Então, lembrem sempre, né, de pegar as suas experiências e trazer pra gente falar junto, olhar junto aqui e aprender e crescer juntos, tá bom? A Luísa diz, obrigada pela receptividade, seja sempre muito bem-vinda. A Ana diz gratidão, a Diva um dia iluminado para todos nós. A Adri nem viu o tempo passar, nem eu, Adri. A gente passa a vida em live, né? Mas a gente tem que trazer os nossos aprendizados e levar os aprendizados de volta para a nossa vida, que é assim que a gente vai evoluindo. A Rede diz gratidão e eu que agradeço, amores. Muito obrigada. Até quinta, 7 da manhã. Estamos juntos nesse processo evolutivo pela coerência do coração. Amo vocês.